Olá, começa agora o programa Toda Mulher e já que estamos na semana do Carnaval, vamos falar da história do samba no Rio de Janeiro. Esse ritmo surgiu da mistura de estilos musicais de origem africana e brasileira. O samba é tocado com instrumentos de percussão e acompanhados por violão e cavaquinho. O Rio de Janeiro é conhecido mundialmente pelo Carnaval na Sapucaí. Milhares de foliões são embalados pelos sambas que começaram a surgir na década de 30. Para conversar com a gente aqui no estúdio da TV Alerj, a deputada Inês Pandeló, a cantora e compositora Giza Nogueira e a historiadora e escritora Nilcemar Nogueira, que também integra a direção de projetos especiais do Centro Cultural Cartola. Deputada, qual que é a importância da participação da mulher no samba, principalmente aqui no Rio de Janeiro? Eu acho que é importantíssimo dar graça, dar leveza, mas dar conteúdo também, né? Afinal de contas, quantos sambas, né, foram, assim, a mulher, né, que iniciou essa questão de ser a musa inspiradora de tantos sambistas. E agora eu vejo a mulher tomando mais espaço também, né? Vamos dizer, no poder do samba, a ala dos compositores, por exemplo, na direção. Então, saiu de musa inspiradora, continua sendo, mas eu acho que deu um salto a mais. Não sei se é a interpretação também das nossas convidadas. Giza, você é filha e irmã de sambistas. Quer dizer, então, que isso corre nas veias. Pode explicar pra gente, o seu irmão, você fez uma parceria com o João Nogueira, pode explicar pra gente por que as letras do samba mostram a vida nos morros, as dificuldades e tudo isso com um bom humor? Bom, esse bom humor já é um traço carioca, né? E falar da vida nos morros é que o samba, vamos dizer, nasceu no morro e no asfalto, mas sobretudo o povo do morro, que era de origem humilde, é quem mais fazia samba, porque antigamente, Nilcemar pode até confirmar, nas rodas de samba ficavam fora da casa. Dentro do salão era o choro, as valsinhas, etc. e tal. Então sempre foi relegada a um segundo plano ou a um plano social mais baixo. E o povo do morro, então, se fazia, quer dizer, mostrava sua alegria através da sua música, que era o samba. E que mais tarde vem a se tornar o samba urbano, com influência também do choro, da valsinha. E meu pai, inclusive, ele não era propriamente um sambista, ele era um chorão. Ele tocava com Pixinguinha, com Jacó, quer dizer, naqueles saraus, eu me recordo de criança ainda, dormia ao som dos saraus, que se fazia lá em casa ou na casa de algum deles. E qual que é a diferença aí entre vários tipos de samba? Tem o samba enredo, como você mesmo falou, tem o pagode, o de partido alto, o carnavalesco. Queria que você explicasse de uma maneira geral qual que é a diferença, que tem pessoas às vezes que não sabem, né? Por exemplo, samba enredo é o samba que conta alguma história em que foi determinada pela escola, pelo carnavalesco da escola, que te dá... Escreve todo o tema e você, compositor, faz o samba em cima daquilo. Aí chama-se um samba enredo. Pagode é o seguinte, pagode não era um tipo de samba. Pagode é a festa onde se toca samba, e música popular brasileira de um modo geral. Mas era a festa. Então vamos a um pagode e de tanto se falar assim, ou das pessoas não entenderem direito, as pessoas que transmitem isso, não entender coisa, passou a ser um gênero musical. E que não tem nenhum problema, né? Samba de carnaval era o samba feito para dançar nos salões. E as marchinhas para desfilar, acho que já há muito tempo, né, Samara? Você que é uma pesquisadora, sabe disso bem mais que eu, né? Do samba de carnaval. E o samba urbano é todo esse samba que a gente faz na cidade, né? Muitas pessoas não chamam, por exemplo, não sei porquê, por exemplo, o Chico Buarque de sambista, mas o Chico Buarque tem diversos sambas, né? Diversos sambas. Quer dizer, rótulo, a gente pode dar de sambista, acho que ao sambista da escola de samba, né? É um sambista, que é que ele faz exclusivamente samba, né? Nós ainda puxamos um bocadinho aqui, né, no asfalto, faz uma valsa, faz um chorinho, mas basicamente eu faço samba.
Clara Nunes e Beth Carvalho cantaram composições suas. O que isso significa para você? Te emociona? Ah, muito. Bem, a Clara foi assim, tipo madrinha, né? Foi ela que gravou o meu primeiro samba sozinha, né? Porque eu já havia feito 2 parcerias com o João Nogueira, meu irmão. E a Clara gravou, então, meu primeiro samba e fazia uma questão de quando se apresentava na televisão, na rádio, dizia, esse samba é de uma compositora nova que eu estou lançando, irmã do meu compadre João Nogueira, Giza Nogueira. Então, ela fez força para que eu aparecesse. O fato de eu ser irmã do João Nogueira também já era um outro fator para que me ouvissem. Agora, daí iam fazer o julgamento, né? E eu tinha que me apresentar direito, né? Porque para fazer uma comparação entre João Nogueira, realmente é difícil. Que para mim, tirando o fato de ser irmão, era o maior sambista da época dele, carioca. Né? Cita aí uma música minha e que a Clara apresentou. Não, Opção. Opção foi essa música que ela gravou e que fez sucesso. As pessoas me reconheciam através de Opção. Gravou mais 2 músicas. Beth Carvalho gravou uma música chamada Clementina de Jesus, que eu fiz também no Impacto. O João me levou para assistir uma roda de samba no Teatro Opinião, em Copacabana, que era o reduto do samba às segundas-feiras. E então eu vi a figura de Clementina vestida toda de branco, com aquele torso, ela bem negra, né? Aquilo me causou um impacto, uma coisa muito linda, muito bonita. Eu fiquei, mas que coisa linda essa mulher, né? Aquele canto. O canto de trabalho, né? Aquele canto gutural, né? Que a voz do negro tem, né? E eu cheguei em casa, então, dia seguinte, fiz um samba chamado Clementina de Jesus, e que Beth Carvalho gravou. Então, eu tive e tenho, né? Até hoje, a felicidade de ter conhecido esses grandes da música popular brasileira, especificamente do samba. Cartola, Nelson Cavaquinho, os compositores da Portela, né? E as cantoras que gravavam, Beth, Alcione, e convivi com essa gente muito de perto. E eu acho que isso para mim é um... E por falar em Cartola, a Nilcemar é neta do Cartola e eu me lembro de um samba que ele fala, hoje o samba saiu procurando você. E procurou o que achou. Você foi criada desde pequenininha com o seu avô, com a sua família toda no samba? Eu fui morar com meus avós a partir dos 14 anos, né? Quando meu pai faleceu. E então fomos morar com eles. Aí nesse momento eu fiquei morando na casa que era da Mangueira. Moramos lá até eu fazer 18. 18 ele foi para Jacarepaguá. Porque a casa já era assim era um ponto turístico na Mangueira, né? Então, as pessoas chegavam de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, vinham pro ensaio da quadra, e o ensaio da quadra começava 10, 11, né? Então, a campanha tocava a qualquer hora. E isso foi tirando a tranquilidade de compor, de dormir, né? Porque ele tinha um soninho de 11 às 2. E a partir desse momento eu fui criando um envolvimento muito maior com eles. E com o samba, né? Porque até então, quando nós íamos, eu tenho um irmão, e nós íamos à casa dos meus avós de visita, aí sempre minha mãe recomendava, não façam barulho, Cartola pode estar compondo. Então a gente chegava e mal chegava perto, assim, oi vô, e já saía, já tá entrando de reza para não incomodar. E ao passar a morar na casa, começo a perceber assim, que ele era altamente solitário, porque assim, na comunidade, ele era um ídolo, né? Então as pessoas, aquele respeito do seu Cartola, e havia um distanciamento natural, assim, por conta dessa referência maior da comunidade, né? Das pessoas de fora da comunidade também, ele já era uma referência, um ícone da música, e também ele era uma pessoa muito fechada, então isso acabava deixando ele um pouquinho muito na dele, né? Só não ficava completamente porque minha avó era o avesso disso tudo. Ela era alegria 24 horas, o pagode o tempo todo, né? Quer dizer, a casa, como a Diza colocou aqui, a questão da festa, a casa era para ela um lugar de estar sempre com muito movimento, alimentando todo mundo, literalmente, né? Forno e fogão, mas também de muito amor. Então, foi muito enriquecedor viver nessa casa onde as pessoas
então tão diferentes, ao mesmo tempo respeitosas nas suas diferenças. Às vezes ela até que implicava, você parece que morreu pro mundo, vamos, e ele dizia assim, eu estou me incomodando com você, vá, me deixa aqui no meu cantinho, né? Então, assim, o Cartola, eu resumiria a figura dele na dignidade, né? Eu acho que ele passava isso. Ele era um homem de muita dignidade, que sabia respeitar o próximo e, sobretudo, a si mesmo. Eu acho que se saber se respeitar, eu acho que você vai poder lidar e respeitar melhor os outros. E a minha avó, a figura da bondade, né? Da alegria. Então, por mais difícil, e foi difícil a história de vida dela, ela nunca deixou de passar esse olhar bondoso, ter um sorriso, né, permanente. Quer dizer, se você pensa na figura da Zica, você vai pensar numa mulher sorrindo. E passava isso, né? Mesmo a gente que não convivia, né, só de ver por TV e tudo, passava essa impressão. O Cartola calma, isso. E ela, isso tudo que você falou, essa alegria. Ele era, até do signo, ele é Libra e ela é aquariana, então ela era vanguardista também, né? Sim. Uma disposição enorme, sempre pronta para tudo que fosse aparecendo. E até complementando o que a deputada falou sobre as mulheres no samba, você tem uma questão assim, quer dizer, o samba ele é na verdade um grande matriarcado, até por conta de toda a ancestralidade do samba, né? Então a figura da mulher como proteção e também como pessoa responsável pela passagem daquela cultura, né? Uhum. E as mulheres no início, no samba, elas estavam muito presentes. Porém, assim, hoje, digamos, a gente tem uma maior visibilidade dessa presença e da atuação delas, né? Mas quando você pensa lá atrás, o que você tinha, né, Giza? O compositor, que é essa grande figura do compositor, e as pastoras, né? Sim. As mulheres que seguravam esse canto. Inclusive, a escolha, estávamos falando aqui com a Giza dos gêneros, né? As variações, são mais de 20 no samba. Eles eram escolhidos inicialmente pelo aquele que melhor coubesse nas vozes femininas. Então, o que era melhor cantado nos chamados neterreiros, como a Giza colocou, era o samba que a escola escolhia para descer, para desfilar. Depois, com o tempo, você teve a escolha do tema e aí começa a mudar, e aí começa a construir de acordo com aquele tema, ele passa a ser uma narrativa do enredo que vai se apresentar. E essas figuras das pastoras, elas eram praticamente a alma da escola de samba, que hoje permanece lá fortemente representada na figura das baianas. Mas a estrutura de organização, de inclusive agregar outras pessoas, ficava muito a cargo das mulheres, né? Então daí você teve grandes figuras, Zica, Neumann, na Portela Clementina. Era suporte, né? Tinha Vicentina. Clementina mangueirense com o marido portelense. Então elas eram e ainda são um grande esteio. Porém, só que dessa vez elas botaram uma carinha na janela. É verdade. Nós vamos para um breve intervalo, mas já voltamos com o programa Toda Mulher, falando hoje a respeito da participação das mulheres no samba do Rio de Janeiro. Só um instante, eu volto já já.